Olá, estamos de volta à disciplina de História. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses em Pindorama. Vamos abrir o nosso livro na página 242 e eu vou explicar para vocês que Pindorama foi o nome que os indígenas deram ao nosso território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o nosso território já havia sido habitado e esses habitantes preocupavam Portugal, porque Portugal queria as terras, tinha interesse nas terras brasileiras. Então, o que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Foi quando foi enviada uma expedição marítima, no dia 22 de abril de 1500, e essa expedição foi liderada por Pedro Álvares Cabral, com o intuito de fincar uma cruz em terra brasileira, marcando o território e dizendo ali que eles seriam donos daquelas terras. Ele veio com esse intuito. Só que não era só Portugal que tinha interesse em terras brasileiras. Os espanhóis e os holandeses também tinham. 30 anos depois, o rei de Portugal enviou outros portugueses para morar aqui no Brasil e expulsar os outros europeus. Porque eles tinham interesse em nossas riquezas. O Brasil era muito rico em ouro, prata, matérias-primas, temperos, pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore que é típica da Mata Atlântica, e com a madeira dessa árvore eles poderiam fazer móveis e caixas, e o corante dela tingia tecidos. O açúcar também era muito importante para esse lucro para os portugueses. Lucrava. Então, o nosso país ele possuía muitas riquezas e havia muito interesse nisso. Mas como é que eles poderiam dominar isso tudo? Os portugueses, eles começaram esse domínio com os índios. Eles chamaram os padres jesuítas e os padres começariam a evangelizar, passar os dogmas da Igreja Católica para os índios e ensinar a eles a língua portuguesa. Esse ensino, o ensino de evangelização, né, com a Igreja Católica, eles passariam os dogmas que seriam a verdade de fé absoluta, revelada, inquestionável. E assim eles foram ocupando e organizando os territórios brasileiros. Esses territórios eram divididos em capitanias hereditárias. Eles eram divididos em lotes e esses lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Bem, a partir daí, desse domínio, foram crescendo os territórios. São Vicente foi a primeira vila fundada no Brasil pelos portugueses em 1532. Depois eles fundaram povoados no interior, né? E com esse crescimento vieram as vilas, que hoje representam os nossos marcos históricos. Conforme elas cresciam, foram formando esses marcos históricos. No governo federal, o primeiro governador foi Tomé de Souza. A função dele era aumentar a produção e a ocupação de territórios e fortalecer ainda mais
e proteger, com esse fortalecimento, os invasores. Aí logo depois veio a cidade de Brasília, que ela demorou 4 anos para ser construída, e a cidade de Palmas foi formada e construída para servir como capital de Tocantins. E muitas cidades ali foram construídas nesse período para ocupar o interior do Brasil. Então, quantas riquezas, né, o nosso país possuía? E visando o lucro, os portugueses, eles tinham bastante interesse, foram dominando, foram criando, foram construindo, a fim de lucros para o país deles. Foi assim que aconteceu a história da chegada dos portugueses em Pindorama, no nosso território brasileiro. Eu vou pedir para que vocês peguem o lápis e o papel para fazerem a anotação de vocês, para as tarefas de casa que eu vou pedir agora. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês peguem o lápis e o papel e façam a anotação de vocês. Então, vamos anotar? Páginas do livro: 243, 245, 246, 247, 248, 250, 252 e 253. Fichas 131 até a 136, ok? Eu desejo bons exercícios, que vocês realizem a tarefa de casa com sucesso. E até já, até a próxima aula. Beijo!